Oi, eu vim dar início então ao nosso trabalho de anatomia sobre o vestíbulo coclear, né? Nosso grupo ele é composto por mim, Maria Eduarda, pela Pietra, pela Beatriz, pelo Maurício, pelo João e pela Júlia. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre as características do nosso trabalho, né? Do nosso tema, o que vai dar abertura então para depois os outros participantes começarem a falar um pouco mais. Então, o vestíbulo coclear, ele é um nervo, o oitavo nervo craniano. Ele é um nervo puramente muito sensitivo, constituído por duas partes, uma delas a vestibular e a outra a coclear. Ele é responsável pela audição, ele é extremamente importante para isso, e se consiste de duas formas, uma parte óssea e uma parte membranosa. O ouvido em si, ele é constituído por três partes, uma parte interna, uma parte média e uma parte externa. Uma das partes do ouvido seria a parte interna. Nessa parte interna, ela é dividida em duas partes, uma parte que é óssea e uma parte que ela é membranosa. Essa parte óssea do ouvido, ela é formada pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea. Ela também é de extrema importância para dar suporte para a parte que é membranosa do ouvido. E também ela é a parte responsável por formar as cavidades ocas no osso temporal. Então, essas foram algumas das características de tudo que a gente vai começar a falar no nosso trabalho, que daí os outros participantes vão falar de forma um pouco mais específica. Bom, o labirinto ósseo, ele forma cavidades ocas no osso temporal e ele é formado pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. O vestíbulo, ele é formado pelo trículo, pelo sáculo e pelos canais semicirculares e ele é responsável pelo equilíbrio e pelo posicionamento do corpo. A cóclea abriga o ducto coclear e contém um órgão de Corti, que é o receptor da audição. O vestíbulo tem o trículo e o sáculo, que fornecem informações sobre a posição da cabeça. No primeiro círculo, está mostrando os canais semicirculares, que existem três. O anterior do plano sagital, que é esse primeiro círculo. O posterior, posterior no plano lateral. E o lateral, que é no plano transverso. O posterior o posterior e o anterior, eles fundem-se e originam o pilar ósseo do pilar ósseo comum. E o lateral, que é esse daqui, ele entra diretamente no vestíbulo. A cocleia é a porção interior do labirinto. Ela está localizada no ouvido interno e tem um aspecto similar a uma concha de um caracol. Ela é responsável pela função auditiva e uma das curiosidades dela é que ela é formada por aproximadamente 15.000 células, que vibram de acordo com o estímulo sonoro. O labirinto membranoso é um órgão do ouvido interno, formado por um tubo enrolado em espiral que contém as terminações sensoriais do nervo auditivo, e é um órgão responsável pelo equilíbrio, tanto dos humanos, animais, e também é responsável por quando aquela pressão no ouvido que a gente sente quando vai viajar de avião ou subir alguma serra. E os osículos do ouvido médio possui três, né? O martelo, bigorna e estribo. Os osículos da orelha média, eles recebem, amplificam e transmitem a energia mecânica do som para a orelha do interior. E entre os três, o martelo é o maior ossículo, sendo ligado à membrana timpânica, que quando vai entrar no ouvido do externo para o interno, primeiro vem o martelo, a bigorna e o estribo, como a gente pode ver no slide. Ficando pelo meato acústico interno, que é um forame que fica localizado no osso temporal. Nele transitam o nervo 7 e 8. Ele é dividido por um septo, que é o septo transversal, verticalmente, e horizontalmente pela barra de Biot, que também pode ser chamada de barra perpendicular. Essa divisão dentro dele possibilita identificar o nervo coclear, facial, o nervo vestibular superior e inferior, que também é chamado de oitavo par. Daí agora eu vou explicar sobre o nervo facial, que é dividido em 7 ramos,
um posterior, um inferior e 5 anteriores, e é responsável pela motricidade dos músculos faciais, que são as expressões. Ele é componente sensitivo, que é responsável pela sensibilidade especial sensorial de gustação 2/3 dos anteriores da língua. Aqui a gente tem o nervo ampular, que são 3 ramificações do nervo vestíbulo coclear, que a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos deixar aqui um pouquinho e depois a gente volta nesse assunto. Agora temos os gânglios vestibulares, que são protuberâncias no nervo superior e inferior do nervo vestibular. É uma partezinha maior nos nervos, onde ficam os corpos celulares dos nervos ampular, utricular e sacular. É isso. Agora, então, chegamos no nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervos cranianos, que vem lá do encéfalo. Eles vão inervar todo o órgão vestíbulo coclear. Eles vão se ramificar, o nervo vestíbulo coclear vai se ramificar em 2, ali no meato acústico interno, onde passa também o nervo facial, né? Vai se dividir, então, em nervo vestibular e nervo coclear. O nervo coclear vai inervar a cóclea e o nervo vestibular vai se ramificar em 2, nervo superior e nervo inferior. O nervo superior, ali nos nervos superior e inferior, né, são onde ficam os gânglios vestibulares. Então, o superior vai se ramificar em 3, no nervo ampular anterior, no nervo ampular lateral e no nervo utricular, que vai no utrículo. Aí, os ampulares, que tem mais um, vão inervar os canais semicirculares, lateral, anterior e posterior. Então, o nervo inferior vestibular vai se ramificar em 2 e inervar o sáculo e o canal semicircular posterior. Agora eu vou falar sobre a função do labirinto vestibular. Bom, primeiro que ele transforma as forças provocadas pela aceleração da cabeça, pela movimentação e pela gravidade em sinais biológicos. Ele também informa os centros nervosos sobre a velocidade da cabeça e a posição dela no espaço. Ele inicia alguns reflexos que são necessários para a estabilização do olhar, da cabeça e do corpo. Ele está diretamente ligado ao equilíbrio do nosso corpo. As máculas têm como função primordial nos fazer enxergar com clareza, e os otólitos são responsáveis pela audição. O utrículo é maior também, né? Tem o utrículo que é maior e ocupa a parte superior do segundo vestíbulo. E o sáculo é inferior e menor. Oi, eu vim dar início, então, ao nosso trabalho de anatomia sobre o vestíbulo coclear, né? Nosso grupo, ele é composto por mim, Maria Eduarda, pela Pietra, pela Beatriz, pelo Maurício, pelo João e pela Júlia. Eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre as características do nosso trabalho, né? Do nosso tema, o que vai dar abertura, então, para depois os outros participantes começarem a falar um pouco mais. Então, o vestíbulo coclear, ele é um nervo, o 8º nervo craniano. Ele é um nervo puramente muito sensitivo, constituído por 2 partes, uma delas a vestibular e a outra a coclear. Ele é responsável pela audição, ele é extremamente importante para isso, e se consiste de 2 formas, uma parte óssea e uma parte membranosa. O ouvido em si, ele é constituído por 3 partes, uma parte interna, uma parte média e uma parte externa. Uma das partes do ouvido seria a parte interna. Nessa parte interna, ela é dividida em 2 partes, uma parte que é óssea e uma parte que ela é membranosa. Essa parte óssea do ouvido, ela é formada pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea. Ela também é de extrema importância para dar suporte para a parte que é membranosa do ouvido.
E também ela é a parte responsável por formar as cavidades ocas no osso temporal. Então, essas foram algumas das características de tudo que a gente vai começar a falar no nosso trabalho, que daí os outros participantes vão falar de forma um pouco mais específica. Bom, o labirinto ósseo, ele forma cavidades ocas no osso temporal e ele é formado pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. O vestíbulo, ele é formado pelo trículo, pelo sáculo e pelos canais semicirculares e ele é responsável pelo equilíbrio e pelo posicionamento do corpo. A cóclea abriga o ducto coclear e contém um órgão de corte, que é o receptor da audição. O vestíbulo tem o trículo e o sáculo que fornecem informações sobre a posição da cabeça. No primeiro círculo, está mostrando os canais semicirculares, que existem 3. O anterior do plano sagital, que é esse primeiro círculo. O posterior, posterior no plano lateral. E o lateral, que é no plano transverso. O posterior e o anterior, eles fundem-se e originam o pilar ósseo do pilar ósseo comum. E o lateral, que é esse daqui, ele entra diretamente no vestíbulo. A cocleia é a porção interior do labirinto. Ela está localizada no ouvido interno e tem um aspecto similar a uma concha de um caracol. Ela é responsável pela função auditiva e uma das curiosidades dela é que ela é formada por aproximadamente 15.000 células, que vibram de acordo com o estímulo sonoro. O labirinto membranoso é um órgão do ouvido interno, formado por um tubo enrolado em espiral que contém as terminações sensoriais do nervo auditivo, e é um órgão responsável pelo equilíbrio, tanto dos humanos, animais, e ele também é responsável por quando aquela pressão no ouvido que a gente sente quando vai viajar de avião ou subir alguma serra. E os osículos do ouvido médio possui 3, né? O martelo, bigorna e estribo. Os osículos da orelha média, eles recebem, amplificam e transmitem a energia mecânica do som para a orelha do interior. E entre os 3, o martelo é o maior ossículo, sendo ligado à membrana timpânica, que quando vai entrar no ouvido do externo para o interno, primeiro vem o martelo, a bigorna e o estribo, como a gente pode ver no slide. Eu vou começar explicando pelo meato acústico interno, que é um forame que fica localizado no osso temporal. Nele transitam o nervo 7 e 8. Ele é dividido por um septo, que é o septo transversal, verticalmente, e horizontalmente pela barra de Biot, que também pode ser chamada de barra perpendicular. Essa divisão dentro dele possibilita identificar o nervo coclear, facial, o nervo vestibular superior e inferior, que também é chamado de oitavo par. Daí agora eu vou explicar sobre o nervo facial, que é dividido em 7 ramos, um posterior, um inferior e 5 anteriores, e é responsável pela motricidade dos músculos faciais, que são as expressões. Ele é componente sensitivo, que é responsável pela sensibilidade especial sensorial de gustação 2/3 dos anteriores da língua. E é isso. Aqui a gente tem o nervo ampular, que são 3 ramificações do nervo vestíbulo coclear, que a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos deixar aqui um pouquinho e depois a gente volta nesse assunto. Agora temos os gânglios vestibulares, que são protuberâncias no nervo superior e inferior do nervo vestibular. É uma partezinha maior nos nervos, onde ficam os corpos celulares dos nervos ampular, auricular e sacular. É isso. Agora, então, chegamos no nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervos cranianos, que vem lá do encéfalo. Eles vão inervar todo o órgão vestíbulo coclear. Eles vão se ramificar.
nervo vestibulococlear vai se ramificar em dois, ali no meato acústico interno, onde passa também o nervo facial, né? Vai se dividir, então, em nervo vestibular e nervo coclear. O nervo coclear vai inervar a cóclea e o nervo vestibular vai se ramificar em dois, nervo superior e nervo inferior. O nervo superior, ali nos nervos superior e inferior, né, são onde ficam os gânglios vestibulares. Então, o superior vai se ramificar em três, no nervo ampular anterior, no nervo ampular lateral e no nervo utricular, que vai no utrículo. Aí, os ampulares, que tem mais um, vão inervar os canais semicirculares, lateral, anterior e posterior. Então, o nervo inferior vestibular vai se ramificar em dois e inervar o sáculo e o canal semicircular posterior. E é isso. Agora eu vou falar sobre a função do labirinto vestibular. Bom, primeiro que ele transforma as forças provocadas pela aceleração da cabeça, pela movimentação e pela gravidade em sinais biológicos. Ele também informa os centros nervosos sobre a velocidade da cabeça e a posição dela no espaço. Ele inicia alguns reflexos que são necessários para a estabilização do olhar, da cabeça e do corpo. Ele está diretamente ligado ao equilíbrio do nosso corpo. As máculas têm como função primordial nos fazer enxergar com clareza e os otólitos são responsáveis pela audição. O utrículo é maior também, né? Tem o utrículo que é maior e ocupa a parte superior do segundo vestíbulo. E o sáculo é inferior e menor.